Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast, mais uma vez por aqui. Completude, o podcast que tem o objetivo de fazer com que você possa ter cada vez mais vida plena, abundante, completa, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena, com plenitude, com completude. Então a gente sempre traz aqui o conteúdo que ajude você e a gente também, porque a gente é muito privilegiado nesse sentido, né? Mas a gente recebe Abençoado. A aqui gente recebe a bênção pessoas primeira. que a gente senta aqui e vai sendo edificado e a gente vai, o Tico e Teco aqui vão pensando as coisas, a gente vai, o coração vai acelerando e a gente vai se conectando cada vez mais com Deus. E hoje não vai ser diferente, né? O que que nós temos pela frente aí? Hoje você já sabe que você já clicou aí, mas aquela nosso convite, né, Rafa? De os 3 Cs. O pessoal já até sabe, O né? método científico 3C. 3C, é É. o método que o Moisés inventou. Ah, É o C, você, não é o CC, é o CCC. isso mesmo. É o compartilhar, comentar e curtir. Quando você faz isso, você nos ajuda a divulgar o canal e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, começa também a compartilhar para mais pessoas. A gente vê tanta besteira nas redes sociais, tanta besteira no YouTube. Quando a gente vê um canal que de fato vai falar algo relevante, que gera transformação na vida das pessoas, é esse canal que precisa ser compartilhado. Não tem a ver com a gente, até porque a gente não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Aqui a gente só é uma carta e o conteúdo dessa carta é as boas novas do Evangelho. Pensei que tu ia dizer assim, tem tanta besteira que a gente vê por aí, não custa nada É. compartilhar mais Então, tanta besteira por aí. Bota mais uma pra frente aí, não tem problema. Então, galera, nos ajude a crescer esse canal. É uma dedicação, um esforço que a gente tem. E não tem a ver, mais uma vez, com a gente, tem a ver com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida e levado. E a gente tem recebido vários testemunhos de várias pessoas falando daquele determinado episódio, quanto foi importante, quanto tocou, quanto gerou transformação. Então compartilhe o máximo possível. Primeiro se inscreva no canal e depois curte o episódio, discute, tanto faz. Se você não gostou também discute, não tem problema. E comenta pra gente entender o que você quer, o que você gostou, qual foi a parte que você gostou, se não concordou com alguma coisa. E também algum tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui, ou algum convidado que você gostaria que a gente trouxesse aqui. No mais, a gente está aqui com uma pessoa muito especial, famosíssima. Das telonas, telonas. da telinha da TV, Rapaz, né? no final eu vou pedir um autógrafo, eu vou bater uma foto. Da televisão para os podcasts. Olha aí, ela tá muito acostumada com esse ambiente, talvez ela tá agora do lado contrário, né, Priscila? Eu confesso que esse é o primeiro podcast que eu participo, tá? Olha, Então, que honra. apesar de estar o tempo inteiro e o dia todo dia, Aham. com a câmera, né, com o microfone, trabalhando com visual, né, sendo vista por tanta gente na televisão. Uhum. Mas podcast, esse é o primeiro. Legal. Então, Que inclusive, meu amigo que não me escute, né, já me contou algumas vezes pro dele. Olha não vou citar só. o nome do podcast dele, mas ele vai ficar enciumado, mas é aqui, todo completude. Legal. Mas a gente perturbou tanto, A né? gente Priscila falar, não. Foram 3 tentativas, né? E aí, pessoa com a vida muito enrolada, tem a muitos maternidade, afazeres. jornalista trabalha no fim de semana, É e aí verdade. na próxima, mas deu certo hoje. Que bom de Que estar aqui com bom. vocês. E eu tenho certeza que vai ser um papo edificante. As pessoas vão sair Amém. daqui Legal. renovadas. Priscila. Tu queres usar o retorno, o fone? Priscila. Fica à vontade, pode usar. Que visualmente fica assim mais bonito, assim, é a gente chique. fica- Não, é fica porque, com mais cara aí tu consegue te escutar melhor e nos escutar melhor, sim, né? verdade, gostei do efeito. Mas peraí, deixa eu só ver se Então, realmente Vai, Olha, checa o aí. visual, assim, tipo, Combinou, eu acho que Não, combinou. mas tá, mais fica- cara de... Fica estiloso. Gente, por que vocês só fizeram colocar É isso porque agora? eu nem tinha percebido. Eu ia acabar o programa e a gente não ia... o Não, episódio. tem gente que não gosta. Tem gente que diz assim, não, me dá uma angústia colocar esse negócio aqui, Ou aí, então, aí não quer o usar. cabelo, É diferente, eu que é, comecei sem estar usando agora, a gente ouve vocês Ouve melhor, né? que bacana, Não legal. façam Vou mais até- isso. Deixa eu posicionar melhor também. Ei, ofereçam logo um fone para os convidados, Aham. gente. Que é uma Vamos lá. experiência diferente. Pronto, É uma experiência agora diferente. sim, tá legal. Priscila, a gente Sim. vai começar por uma pergunta que ela é, assim, uma pergunta bem complexa.
É uma pergunta filosófica. Eita! Pergunta assim, que ela não ama das tuas emoções. Quem é a Priscila? Quem é a Priscila? Então, a Priscila é uma pessoa muito comunicativa. Aham. É filha de Deus, né? É salva pelo sacrifício de Jesus, Paulo, lá Amém. na cruz do Amém. Calvário. E eu até meio que coloco na biozinha lá do Instagram, para tentar resumir, né? É a mãe do Dom, é a esposa do William, é a serva de Jesus, assim, de forma bem geral. Então, e a jornalista. Então, tem isso também. Eu acho que, de forma bem geral e objetiva, é jornalista, é mãe do Dom, é esposa do William, é discípula de Jesus. É da Então, igreja. é da Igreja Cristã Evangélica Vida, lá da Ah, Guanabara. show. Bacana. E aí eu acho que isso responde um pouquinho, né? Porque em cada uma dessas possibilidades aí tem muita coisa, assim, E né? De quem a trabalha, gente é. e trabalha na TV Sim, Liberal sim, como atualmente, né? jornalista, eu tô como Aqui em repórter Belém. na TV Liberal já há 7 anos, completei agora em março desse Legal. ano, então Gente, passa muito quem não conhece rápido. a Priscila? Pois é, Quem engraçado que nunca viu Quem ainda, nunca né? viu? e engraçado que às vezes até quem nunca viu, é engraçado quando eu chego num lugar, aí eu começo a falar e aí fica aquela sensação, Já Eu te eu te conheço. conheço de algum lugar. E elas demoram um tempinho assim pra Aham. ficha cair. Tem aquelas que de imediato. Porque assim, vocês que estão aqui no vídeo, Aham. é diferente, né? Sim. Assim, a É. televisão aumenta um pouquinho, a gente tem aquela coisa. Aham. Então, assim, elas ficam com a sensação, eu te conheço. Tem umas que são, se for ligada sempre no jornal, é a repórter. Uhum. Mas tem aqueles que nem tanto, aí fica só aquela sensação, não, essa voz, eu não sei, eu já te vi. Sim, aí Aí fica vão tentando tentando achar. montar o quebra-cabeça, né? Aham. Pri, e me diz uma coisa, como foi essa tua jornada profissional? Como foi para tu entrar no liberal? Em relação à tua vida, né, de fé? Como foi conduzir tudo isso? É um desafio para ti até hoje? Como é que é esse processo aí? Então, a comunicação, ela vem como uma escolha, né, ali no ensino médio. Eu lembro que sendo criança era muito assim, eu quero ser professora. Aí depois veio aquela fase do quero ser administradora. Só que eu vi que fazer administração, que me perdoem quem fez, né, parecia para aquele curso que tu escolhe quando tu não sabe muito o que quer. Pelo menos para mim foi assim, por um tempo eu queria fazer Eu acho administração, que teve, acho que numa certa geração foi meio assim mesmo. então na minha geração a administração, porque parecia que era tudo, podia ser tudo Aham. sendo administradora. Mas assim, no ensino médio eu acho que se estruturou melhor, não é comunicação e tal. Eu acho que em casa, quem me conhece sabe que eu brincava muito com essa coisa de falar na frente do espelho e de entrevistar as pessoas. Eu gostava de fingir que eu tinha um programa só meu, mas assim, era um programa de auditório. Então, na infância eu acho que eu mais era apresentadora de programa do que jornalista, mas eu Encontro com acho Priscila. é isso aí. Encontro com a Priscila. E aí depois veio assim no ensino médio essa certeza. Eu lembro que tentei letras na UEPA e não deu certo. Aí depois, quando fiz, aí deu um tempo, né? Assim, porque diferente de muitos que já querem engatar na faculdade, eu não, Sim. terminei o ensino médio, eu achava que estava muito cansada de fazer o ensino médio. Ah, não, peraí, deixa eu descansar um pouco Uhum. e depois eu faço Aham. vestibular. Então me dei um descanso de 2 anos, depois voltei, aí tentei a primeira vez o Enem, tentei o FPA, não rolou, né? Naquela época não existia ainda o acesso pelo Enem, aí depois fiz o Enem e consegui, assim, pela nota do Enem, uma bolsa no ProUni. Mas é legal, assim, contar isso, porque eu lembro que quando eu consegui a bolsa no ProUni, eu tinha meses antes já me matriculado na UNAMA, no curso de jornalismo. Hum. Então, eu já estava, que era aquela fase assim, bem, não dá mais para esperar. Então, a idade já chegou, já descansei depois do ensino médio, então eu preciso entrar na faculdade esse ano. E aí eu lembro que na época eu trabalhava como telemarketing numa empresa de distribuição, né, que distribuía óleo lubrificante e alimentos produtos na área de alimentação, né? E aí eu disse assim, não, agora eu vou me organizar financeiramente, não posso dever uma agulha para ninguém, porque eu vou pagar o curso. E na época o curso de jornalismo, como ainda é hoje, era um curso assim um pouco carinho, né? Sei Aham. lá, vou chutar, não lembro bem, mas eu acho que tipo R$ 700. E, gente, naquela época, R$ 700, eu nem Sim. lembro quanto era o salário mínimo, mas assim, eu estava ali um pouquinho acima do mínimo, porque ganhava lá uma bonificação, porque trabalhava com vendas, né? Então, como Uhum. telemarketing. Então, assim, me organizei para isso. Não devia uma agulha para ninguém, porque ia pagar a faculdade. Paguei a matrícula, e aí, sem muita expectativa, a nota não foi muito boa no Enem, vi que tinha conseguido uma bolsa na FEAPA, né? Uma Sei. bolsa integral. Aí veio o segundo dilema, que era assim, gente,
A bolsa que eu ganhei é para publicidade, mas eu tinha muita convicção que não era publicidade, que era jornalismo. Então eu fiquei muito dividida, porque eu não queria, assim, fazer um curso que não era o que eu queria, mas eu também não queria perder a oportunidade Perfeito. Uhum. de uma bolsa que eu não Uma ia pagar nada. Aí conversa aqui, consulta o amigo, pergunta para o outro. E também na igreja, eu lembro que eu consultei assim, vários irmãos, o que vocês acham e tal. E aí o que eu ouvi de muitos foi assim: olha, eu acho que você ainda pode esperar, se é uma bolsa, aproveita, faz, não é tão distante do teu curso, vai fazer publicidade, porque tu não vais gastar nada, e aproveita essa bolsa. E assim fui. Gente, quando eu cheguei na faculdade, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu cheguei lá e digo sempre assim, quando eu falo sobre isso, que eu ouvi a pior, melhor notícia. Que a mulher me olhou assim, bem triste, e disse: olha. Infelizmente, nós não conseguimos fechar a turma de publicidade. Então, assim, caso interesse para você, nós estamos remanejando as bolsas, né, para o curso de jornalismo. Meu Então, Olha aí. Deus. se, Gente. se interessar para você, a gente faz tua matrícula. Gente. Gente, assim, nesse processo todo, você tem assim, um momento pontual que é para dizer assim, foi de Deus e foi bênção, é isso. Porque eu tive uma preocupação muito grande. Dentro de um contexto social, financeiro, eu não teria condições de pagar. Sim. Então, assim, eu me organizei para um esforço que eu sei que ia existir, que era do trabalhar para pagar, do talvez contar com a ajuda do meu pai. Então, ia ser uma barra arcar por 4 anos pagando uma faculdade. E aí, Sim. quando a coisa acontece, tu acha que é de um jeito, e daqui a pouco vai lá e tudo vai assim se encaixando. E foram, assim, 4 anos, né, fazendo jornalismo, sem ter aquela preocupação, porque eu acompanhava também o dilema de alguns colegas, né, que precisavam pagar, e não é fácil. Quem, né, já viveu essa experiência, assim, de ter que pagar, o Certo. pai que paga, fica ali torcendo para Uhum. se formar logo. E, assim, foi uma bênção, assim, né? Então, esse é um testemunho. Ah, Esse é um legal, legal. testemunho que eu tô Muito colocando bom. aqui no Completude, que o início de tudo isso tem muito de Deus. Tem assim, uma porta que Deus abriu e uma forma que ele fez, assim, fantástica, né? Porque Sim. eu não imaginava, eu estava triste porque ia ter que fazer Sim. publicidade, abrir mão de jornalismo. E aí, de repente, não, olha, não é esse, é esse. E foi incrível, assim, a minha turma, por causa disso, também acabou sendo uma turma com muitos bolsistas do ProUni, porque a universidade podia, na época, fazer isso. Ela não era, ela cedia, mas ela não era obrigada a te matricular, caso ela não fechasse aquela Sim. turma, né, Aham, sendo uma sim. Sim, faculdade sim. particular. E aí foi, gente. Aham. Mas 4 anos da já FEAPA, estava desenhado por já Deus, estava né? desenhado por Deus, eu não Já tive entrevistou os dúvida. irmãos para saber? Já estava entrevistando os irmãos. Já estava perguntando, e aí, gente, o que Isso que aí. vocês acham? O que você acha? Eu E no faço? curso, tu te encontraste mesmo? Tu entendeste que ali era o teu lugar, entendeu? O Eu acho que propósito foi ali. muito legal, por outro lado, assim, ter dado esse descanso, né, porque assim, hoje a gente vê o adolescente, né, a minha sobrinha não passou de primeira e já é a particular e super nova, com 17 Sim. anos. Oh, meu Tô numa Deus. urgência que eu disse assim, gente, eu entrei na faculdade, eu acho que já tinha mais de 20, né? Não vou Aham. fazer essa conta aqui agora para não. Mas já tinha mais de 20 e não tive essa pressa. Para mim, assim, foi muito Mas importante isso é ótimo, né? um ano sabático, assim, de fazer vários Sim. nadas. E Até para se depois. Isso. autodescobrir, É, né? Pois porque é. muita gente entra sem ter certeza E e já acaba. define ali a sua Isso. vida e depois, lá na frente, É, vai perceber que então, eu poderia acho ter que essa feito outra espera coisa. foi importante para ter convicção. Então, quando eu começo o curso de comunicação, assim, de imediato, é uma identificação muito grande. Sempre tive muito problema com cálculo. Então, meu negócio é com humanas. Então, eu acho que o jornalismo, a comunicação em si tem muito disso. Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma, assim. As disciplinas eram interessantes, a aplicação da filosofia, da sociologia para a comunicação, tudo isso, né? E as disciplinas mais Sim. técnicas depois, que é quando a gente começa a aprender sobre rádio, sobre TV, como é que é o texto de TV, como é o texto de rádio. Então, sempre uma identificação. E nesse processo de faculdade, aquela identificação que o aluno vai tendo de que área é essa que eu vou Isso. atuar. Aham. Porque aí você tem assessoria de Sim. comunicação, você tem Sim. TV, rádio, impresso, e de cara, assim, eu dizia, não, é TV, é TV, Tá na É é mesmo? TV. Que TV e legal. na frente das câmeras, né? É, eu sempre imaginei que seria TV, e acabou que Tu depois. tinha aquela ideia de estar ali apresentando, ou não? Tu queria estar na TV, mas tu não tinha ainda a clareza do que era ali dentro da TV. Eu já imaginava reportagem, eu já sabia que assim, que era TV e que seria reportagem, né? Até porque, por exemplo, hoje às vezes as pessoas até me perguntam às vezes, tu tem vontade de ser apresentadora? Aí eu brinco, eu digo assim, olha, eu acho que eu vou dar uma boa apresentadora, mas eu gosto muito da jornada, da rotina da reportagem, da Ah, rua, e eu acho que sim. tem um aprendizado
muito legal e necessário, para que mesmo que lá na frente, um dia, você assuma uma bancada, que já nem tem mais bancada hoje, né? Tá todo mundo em pé na Uhum. apresentação. É verdade. Eu acho que um apresentador que passou pela reportagem, eu acho que ele chega com a mais, assim, Isso nessa tem uma. apresentação. Sim, sim. Eu acho que é um E diferencial. como é que funciona uma curiosidade, assim? Por exemplo, vocês, por exemplo, como repórteres, vocês que vão atrás do furo de notícia, ou existe ali uma equipe que vai passando? Olha, tem isso aqui, pega, você vai em tal lugar. Como é que funciona Essa é essa? a curiosidade de todo mundo. Todo mundo pergunta isso. A gente pergunta assim, como é que tu chega amanhã no teu trabalho, aí tu vai procurar a Tipo, notícia? fica na rede social, o Fica que na que tá rede social. acontecendo aqui? Olha, Olha, eu vou lá no Guamá, que normalmente, assim, para a maioria das redações, quando eu falo rádio, TV ou impresso, você sempre tem uma equipe composta por editor-chefe, que é aquele cara ali que vai dizer o que eu quero para o meu jornal amanhã, né? Produtores que vão executar e trabalhar em cima dessas ideias que foram trocadas. E os repórteres, né, que são as equipes de reportagem que vão executar aquilo que foi pensado. Então, só para dar um exemplo bem prático, hoje terminou o jornal, então vai todo mundo para a sala de reunião, conversa, avalia o que foi ao ar, isso foi legal, não foi, isso foi errado, tem que corrigir. É aquele momento de avaliação mesmo, tá? Para dizer foi legal ou também se foi horrível, o jornal foi horrível, e isso é muito importante no processo. E aí já começa a conversar sobre as pautas de amanhã. Então, hoje, assim, contando um pouco a realidade, né, da TV liberal, cada telejornal tem um editor-chefe. Então, o Bom Dia Pará tem um editor-chefe, o JL1 de meio-dia tem um, o JL2. Esse editor-chefe tem uma equipe de produtores, de repórteres. Terminou o jornal, essa galera se senta e aí esses produtores precisam apresentar sugestões. Olha, eu acho que isso aqui rende, olha, amanhã tem tal coisa. E essas sugestões vêm dos mais variados lugares. E hoje, com o WhatsApp, né, aquilo que antes era mais complicado, porque era só o telefone ali, Uhum. chega direto, né? São centenas de denúncias nos números, nos tablets da emissora, Sim. todo dia. Então, às vezes, a gente encontra um na rua e diz assim, poxa, já mandei tanta foto sobre aquela situação da minha rua, mas ninguém... Gente, aí eu dou a dica, né? Insiste, manda foto e vídeo, que tem mais peso quando tu mostra e diz o problema do que você só escrever, olha, minha rua tá ruim. Mostra um vídeo da rua ruim, que a chance de convencer o produtor que está lá na ponta é maior. Entendi. Então, esse produtor leva e ali, naquela reunião de pauta, se fecha o que vai ser amanhã. Então, amanhã, quando eu chegar para trabalhar, 8 horas, né, que é o horário que eu tô, a pauta está pronta. Então, a pauta eu tenho os endereços, as locações, quem são as pessoas que eu vou entrevistar, que proposta é essa geral, porque a gente brinca sempre que no jornalismo você faz recortes da realidade, né? A gente não tem condições de contar tudo. Uhum. Então, qual é o foco dessa pauta? Essa pauta quer abordar isso, essa pauta quer mostrar que esse buraco tá horrível, tá complicando a vida das pessoas, é uma denúncia do morador tal que mandou, é ele que vai te esperar. E aí, repórter junto com o cinegrafista, normalmente o auxiliar, vão lá e executam aquilo. Aí eu penso que o papel do repórter é muito isso, né? A gente sempre diz que a pauta ela é esse guia, né? Esse guia daquilo que se pensou. Então, ali tem a ideia de um produtor, de um editor-chefe, naquilo que eles estruturaram como uma proposta. E às vezes a pauta cai. A gente brinca que a pauta cai, que é quando você chega lá e a pauta dizia que faltou água, mas agora já tem Já água. tem água. Então mudou a circunstância, né? Então, às vezes, a pauta cai, muda a circunstância, a abordagem. E o papel nosso nessa execução do repórter é muito de apuração, né? É de conduzir bem esse teu entrevistado, de tentar entender a complexidade daquilo. Então, aquilo que no final das contas vai lá no ar é um trabalho coletivo, é um trabalho porque alguém teve a ideia, porque o editor-chefe aprovou aquilo, porque a equipe de reportagem foi lá e ouviu todo mundo e teve um jeito de dizer aquilo, né? Eu lembro sempre, quando eu brinco sobre essa coisa do recorte que o jornalismo faz, eu lembro sempre de um texto da faculdade, que era a Fábula dos Três Repórteres, que dizia, cara, pega a mesma pauta, manda a Priscila, manda o Moisés, manda o Rafa ir lá, que vai vir um texto diferente. Então, Uhum. assim, o problema é o mesmo, a rua que não está Sim. asfaltada. Mas, de repente, para o Moisés, chamou a atenção e ele deu destaque muito na dificuldade para pegar o ônibus, né? E, de repente, o Rafa chamou a atenção e perceber aquilo
para alguém que tem uma deficiência física. Então, assim, Então tem muito ali tem do muito olhar isso, do tem muito do repórter. olhar do repórter, né? Eu Legal, digo que entendi. aquilo que você tem ao final ali é um trabalho coletivo, porque um produtor pensou, porque alguém discutiu, o repórter foi lá e executou, junto com o cinegrafista que produz essas imagens que a gente diz sempre, TV, é esse casamento de texto e imagem o Uhum. tempo inteiro. É. E tem um editor de texto. Depois que o repórter foi lá, então, fui lá, executei. É um trabalhão, Na gente. correria, a gente tem o que a gente chama que são os motoboys, né? Que às vezes, para dar tempo de ir no jornal, ele vai atrás da gente de moto, porque ele consegue ter mais agilidade. Sim. Então, ele vai lá, pega esse P2, que é o cartão de memória com todas as imagens, e corre para a emissora. E Ah, nesse contratempo, a gente já passou o texto pelo e-mail ou pelo WhatsApp, o editor de texto que está na redação já revisa. Uma revisão muito mesmo de olhar na estrutura, concordância, erros gramaticais, essa coisa toda. E ele, editor de texto, que acompanha lá na ilha, junto com o editor de mas multimídia. e quando tem assim, ao vivo, por exemplo, tem aquela coisa de. Tá acontecendo uma coisa agora, liga pra A Priscila. gente diz sempre, esse exemplo que eu dei para vocês é a pauta produzida, né? Que tem Aham, toda essa dinâmica. E aí, dentro do jornalismo, a gente tem o factual, que é o sim. que acontece no dia, naquele momento, que, inclusive, normalmente tem prioridade e derruba a pauta que foi Sim, preparada. sim, porque tem que entrar ao vivo. Então, por exemplo, hoje eu estava com uma pauta que eu precisava concluir sobre um dado do IBGE que falava sobre segurança alimentar. E aí fui concluir esse meu material. Se o prédio cair, de onde eu estiver, esquece essa pauta. Uhum. Entendi. O factual tem sempre prioridade. Sim. Então, no factual, eu gosto muito de factual, porque eu acho que no factual, mais ainda, para o repórter é desafiador. Porque ele apura, porque ele o tempo inteiro ali é a construção daquilo que tu vais colocar no Sim. ar, porque Aham. tá acontecendo ali. É delicado porque as coisas mudam muito. Então, no primeiro momento, tu escuta que foi o carro preto que bateu o branco, depois o branco que Pois bateu. é, né? Aham. Tem isso, Então, cara. às Sim. vezes as pessoas não entendem por conta da. Por que a colocação do tal coisa teria acontecido. A Sim. gente usa muito, às Aham. vezes, né, as terminações, as colocações dessa forma, muito por causa dessa imprecisão para alguns contextos, né? Pra não, pra Para não não, afirmar. pra não afirmar algo que pode Isso, não ter que sido, pode não exatamente. ter sido. Então, Uhum. às vezes, é uma linguagem mesmo assim para não crachar e É, firmar. você tá passando a informação, você tem que passar aquela informação, ainda não tem todos os detalhes confirmados, Isso. mas aí não vai ficar esperando, então, para poder comunicar Então, isso. isso, principalmente ao Aham. vivo, assim, é muito importante, porque tu ouve muita coisa, né? Eu sempre digo assim que conforme as versões vão se confirmando, então isso dá segurança na informação. Não, todo mundo Sim, disse, enquanto sim. isso, o carro teria, que o carro daqui teria ultrapassado o semáforo, né? Porque não dá até Aham. levantar tudo, ver circuito de imagem para saber se é Sim, aquilo. Cara, é. mas deve ser uma coisa muito louca. Não tem aquele pessoal que tu vai entrevistar e aí tu fica assim, o que que ele vai falar? O que que ela vai falar? Tem, né? A gente sempre Fica, até não sei o que que vem por aí. acontece, né? Então, às vezes, assim, comigo não tenho grandes Você já histórias passou assim. algum mico assim? Sim. Não, às vezes, assim, os micos, que eu já digo assim, eu já nem considero mico, é tão comum, que é quando tu vai com toda alegria e Já é um emoção, macaquinho de né? estimação. Que tu vai com toda alegria e emoção para entrevistar ali, ele te deixa no A pessoa não quer vácuo, falar. ele não quer falar, então ele vira, Putz. e aí tu fica ali, então, fulano não quer falar, vou tentar aqui com o outro. Já aconteceu contigo? Já aconteceu. Esse é o mais comum para Comum. todo Nossa, repórter. uma vez lá, eu morava em Macapá, morei em Macapá 20, cresci lá, né? E teve um pouco antes de eu vir pra cá, na frente do lugar onde eu estudava inglês, na escola de inglês lá, tava tendo uma manifestação uma escola pública e o repórter, um homem, foi entrevistar uma pessoa e ele era deficiente auditivo, ele não falava, né? E ele fugiu do repórter, o repórter caçando ele. Eu já vivi experiência assim, inclusive isso me trazia muitas reflexões, porque não, acho que assim, umas 3 vezes já aconteceu, e principalmente na rua, quando a gente faz o que a gente chama que é o Fala Povo. Porque eu tenho essa entrevista mais formal que eu combinei com o Moisés, que ele vai ser meu entrevistado e vai comentar sobre o assunto É, tal. Então ele sim. está ciente. Mas no Fala Povo, tu aborda as pessoas na Tá rua, passando assim, às vezes pega, porque tu quer ouvir um chama. comentário de uma enquete, então já aconteceu umas 3 vezes de eu levar o microfone e aí depois entender, a pessoa meio que fazer um gesto, depois até ficar assim, eu digo, gente, e até fica mesmo uma reflexão pessoal e profissional, eu digo assim, a gente precisa avançar e considerar, né,
a linguagem, né, Sim. a Libras como também uma necessidade, né, Sim. porque a gente oportuniza e Sim. aí eu digo, como seria diferente se aqui eu conseguisse também me comunicar com ela e dizer algo, que mesmo Sim. nas entrevistas onde normalmente nós gravamos com alguém que é surdo e tal, sempre tem um intérprete, né? Então eu digo assim, ó, se a gente já dominasse, fosse algo que todo mundo entendesse a importância, a gente É verdade. conseguiria interagir, conversar. É Mas verdade. acontece. Mas são coisas Sim, do Sempre vai estar cotidiano. suscetível a isso, né? Porque é o dia a dia É o ali, dia a né? dia. Mas no vivo, assim, a gente sempre. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas a gente tem, assim, alguns limites que eu digo que é do respeito, né? Com a informação, com a pessoa. Então a gente sempre se preocupa muito, assim, com o palavrão, a questão ofensiva. Uma coisa é eu conversar com vocês e vocês, assim, falarem e exigirem determinadas questões do poder público, porque é isso e tá errado e tudo Sim. mais. Agora, quando tu resolve, assim, descascar. Uhum. Abreu, vai. Aí não dá nem Aí pra colocar não o, dá. o Às pi, vezes, porque tá ao isso. vivo, né? Então, ao vivo é muito complicado. Às vezes a gente tenta orientar esse entrevistado, mas até o jeito que a gente orienta, assim, tem que ter muito cuidado, porque isso ainda pode ser interpretado como se estivesse censurando ele. Quando diz assim, olha, cuidado quando você for falar. Aí ele acha que você está assim, querendo censurar, dizendo que Sim. você não pode falar de fulano. Ah, E às vezes nossa. é só a história mesmo do respeito, né? Vamos exigir, vamos cobrar, vamos dizer isso aqui está errado, mas cuidado com a pessoalidade disso, com o palavrão, não precisa ser ofensivo. É isso. Ah, sim, É. sim, sim. E Priscila, em relação a essas reportagens, tu tem alguma reportagem assim na tua cabeça que te emocionou, que ali tocou, que algo de Deus Marcou. te marcou? Pois é, eu sempre fico pensando sobre isso, porque todo dia é uma história, né? Todo dia Sim. uma pauta, às vezes pautas mais relacionadas à atualidade, porque é a divulgação do IBGE, Uhum. tem aquelas que a gente diz que é mais de comportamento. Então, assim, no geral, eu digo sempre que a profissão, a atividade, o ser repórter, o estar na rua, nos coloca muito Sim. perto de muitas realidades. Então, eu acho que esse, se fosse destacar assim, como algo que é o fantástico de tudo isso, pelo menos para mim, é isso. E quando você está próximo de outras realidades, isso faz também você ter um olhar diferente sobre tudo, né? Perfeito. Quando a gente está muito dentro da nossa caixinha, mesmo como crente, Sim, às sim, vezes a gente nem se sim. dá conta, mas Uhum. muito do nosso preconceito, da nossa forma de olhar determinadas coisas, é porque a gente aprendeu, né, a ser crente dentro Uhum. da igreja, que só é Aquela amigo de crente, caixinha. Aham. aqui tudo são os crentes, nananã. E Aham. aí tudo é muito diferente. E a gente acaba tendo crises e achando também que o diferente é sempre uma ameaça para minha fé. Porque Olha só. nesse processo, né, parece que se eu me aproximo é pecaminoso. E a gente deixa de lado, eu acho que aquilo que é o mais precioso da vida com Deus, que é a identidade. Perfeito. Eu sou, Cristo habita em mim. E se é para ser diferente, se é para ser luz, Sal, né? luz é luz, sal é sal. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar. E aí, claro, eu não estou aqui generalizando assim, então vai lá, te enfia naquele ambiente que não tem nada a ver contigo. Não é sobre isso. Sim. Mas de entender, né, que eu acredito muito assim nessa força da identidade que a gente precisa ter em Cristo. E se isso é algo muito real para ti, é algo que você tem muito firmado, as coisas não são uma ameaça para tua fé, para tua firmeza espiritual o tempo inteiro, Sim. que tudo é um problema, que tudo é pecado, e se eu me aproximo. A gente Uhum. tem que estar, né? A gente tem que estar lá. Eu só ilumino se é Sim, lá. Eu perfeito. só posso realmente ter esse impacto se for lá. Mas eu acho que a gente foge um pouquinho disso. Então, eu acho que na rua, esse contato com realidades, eu acho que trazem muitas reflexões. Reflexões, às vezes, pessoais, espirituais, de um comodismo. Do nada, às vezes, eu tô na rua e eu mando áudio pro pastor Ricard. Ele sabe disso, não tá me vendo, pastor? Pastor, eu não sei, eu acho que a gente deveria ir na igreja. Porque, pastor, olha, você já parou para pensar que isso... Sabe, de coisas assim que eu digo, gente, Aham. né? Observa e pensa. Me incomoda, assim, porque mesmo numa situação atípica da cidade, a gente está agora vivendo essa situação triste, né, no Rio Grande do Sul e tal, Sim. várias cidades. Aí eu digo assim, de vez em quando a gente faz os alagamentos de Belém, eu já fiz pautas, assim, muito difíceis, delicadas, porque também ali a senhorinha que perdeu tudo, que a Isso. água Uhum. já fica marcando. Sim. Aí eu fico pensando assim, digo, gente, lá em casa não alaga. Eu saio de casa, está tudo direitinho, está tudo bonitinho. E tem asfalto para pisar. Eu acho que estar nesses lugares, assim, traz muitas reflexões nesse sentido, sabe?
de privilégios, De um sim, que a olhar, gente né? tem, de um olhar diferente que tem que ter, do sim, nossa, como é difícil no teu básico, né? Ali em Outeiro a gente cobre muita pauta comunitária, porque lá o problema do saneamento, falta de pavimentação é algo, e tu vê a situação, o cenário, a condição de vida das pessoas sem o básico. Sim. Então, assim, eu não consigo pensar, Moisés, Aham. Não, imagina numa reportagem, né? Mas eu vou citar uma aqui que eu acho que não é nem tanto assim sobre esse lado mais emocional, mas foi algo que me marcou muito quando eu fiz uma série sobre educação inclusiva. Sim. E nessa série nós fizemos uma reportagem mostrando um pouco o dilema que algumas mães enfrentavam para conseguir matricular seus filhos. Então, mostrando o quanto que essa recusa era grande na escola particular e que no poder público, apesar dos dilemas, esse direito era mais garantido. E me chamou muita atenção, assim, de perceber, assim, a força das mulheres, principalmente mães. E eu digo sempre que é muito engraçado pensar isso. Engraçado não, é legal e que bacana também perceber isso. O quanto que normalmente quando a gente fala de problema, denúncia, reivindicação, tá lá o grupo de mulheres, firme e forte. É a rua que tá alagada. Aí quando chega lá e quem marcou o grupo de mulheres. Então, assim, existe um clamor, uma reivindicação, uma luta, uma participação, assim, sabe, de cobrar muito grande por parte das mulheres. Sim. E que não é muito diferente nas igrejas também, né? Sim. As, Não, com certeza. as mulheres Isso é estão aí verdade. atuantes, Isso é verdade. expostas, que agora falando É dados difíceis de expostas para a liderança, sabe? É Dispostas verdade. para o servir, dedicadas mesmo com as coisas do reino. E, e que pena, né? Que esse sacerdócio aí, que também foi dado aos homens, né? Sim. Tem essa coisa toda. Em alguns contextos, assim, é negligenciado. Eu já estou misturando um pouco Não tem problema, pô, tá de, lindo. Pode ir. dessa percepção, né? Dessa presença das mulheres aí na rua, nas pautas, com essa presença. Então, tem muita coisa, assim. Eu acho que não dá para lembrar de uma pauta, mas dá para Sim. pensar em tudo isso que eu acho que a Sim, reportagem nos proporciona. Tá perto das pessoas, tá na rua, contato, interação, né? Aham. E aí, perambulando por aí, de ponto em ponto, de bairro em bairro, não tem como não lembrar de Jesus também, né? Sim. O ministério todo, gente. Na rua, com as É. pessoas. Esse é um Com outro essas ponto que pessoas que tu fala, né? Que a gente às é, vezes não quer se misturar porque são pessoas que não estão no nosso meio ou não são cristãos. E quando tu vê Jesus andou com prostituta, Jesus andou sim, sim. com cobrador de imposto, Jesus. E será que a gente não seria um desses que também criticaria Jesus como muitos E ver criticaram? que Jesus impactou muito, né? Sem se preocupar em estar Perfeito. dizendo que ele era o Filho A de Deus. Eu lembro que identidade, tem, eu não né? lembro, a identidade. Então, assim, Jesus, ele tinha tanta certeza de quem ele era, o Filho de Perfeito. Deus, Perfeito. né? O Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. E ele não se preocupava com que as pessoas. Porque na época de Jesus, imagina, isso era muito mais problemático de Sim, fazer o que sim. ele fez. Uhum. Eu não sei onde tá, gente, a referência aí, que é pastor. Tá na Bíblia, tá lá Tá na na Bíblia. Bíblia, Eu tá na falo que nem um Bíblia. pastor amigo meu. Tá lá na Bíblia, tenho certeza que tá. Tá na Bíblia. Olha, mas cuidado que esse negócio de tá na Bíblia, que tá a história do. Tem uma frase também, tá na Bíblia e não tá na Bíblia. Ah, tem um monte, Tem tem um um monte, monte. né? Mas esse tá na Bíblia. Pega teu que o Que é pessoal quando fala. alguém questiona Jesus sobre. Faz por ti que eu te ajudarei. Tá na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Mas olha, tá na Bíblia. Essa que eu acho que alguém questiona Jesus sobre dele ser o filho de Deus, aí ele responde alguma coisa assim: tu dizes. Então, assim, sabe? Sem Aham. qualquer preocupação de ficar afirmando eu sou o filho de Deus. Então, Jesus ele impactou, né? Ele marcou no seu ministério, naquilo que ele executou, simplesmente sendo, fazendo, iluminando, estando, Sim. indo, né? Assim, tudo muito no gerúndio. Na Não própria tem tempero tentação na do ação. diabo, tu vê que uma das intenções de Satanás era bater na identidade dele, né? Se tu É. és o filho de Deus, transforma, Questionar isso, né? questionar. Então, eu acho que esse é um exemplo muito legal, que todo Sim. cristão assim, deveria considerar muito nessa caminhada cristã, nesse servir a Deus, sabe? Que é sobre realmente entender o nosso lugar, entender a Uhum. nossa identidade como algo que é real e que eu não preciso me preocupar em dizer, né, a história do repetir o tempo inteiro, porque eu sou. Eu até brinco às vezes que eu digo assim, gosto pouco de dizer que sou evangélica,
Porque não tá teve época e vira e mexe, parece que não é legal dizer que é evangélico, né? Então, assim, eu prefiro que seja a última coisa, assim, lá no final de tudo, tu é evangélica. Pronto, tá ótimo. Parece um texto que a gente trabalhou na época do seminário, sociologia e tal, antropologia bíblica, uma coisa, vai trabalhando alguns textos assim que conectam as coisas. Aí tinha um texto lá que falava de uma história real de um senhor que tinha uma venda lá no Rio de Janeiro, num bairro de periferia, e na década de 70 ele disse assim, se alguém chegasse aqui na minha venda, dissesse eu sou evangélico, eu fazia fiado para ele. Hoje eu pergunto se é evangélico, porque se for, eu não faço. Tipo Quem assim, já tá... mudou. Pois é. Então, eu A gente também... tá rindo, mas é trágico, né? Então, eu acho que existe... Então, às assim, vezes tem isso, né? não só por um preconceito, eu acho que existe um preconceito, sim, né? Mas também eu acho que é muito sobre algumas posturas, alguns Eu posicionamentos, te né, entendo, assim. problemáticos. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre Sim. ser, fazer diferença, aquilo que a gente falava ainda há pouco. Tem uma pessoa que fala, não sei quem é que fala, esqueci Acho que o não sei quem autor. é, tá na Bíblia. Não, esse não tá na Bíblia. Alguém aí falou. Alguém falou. Alguém muito sábio. Eu acho que foi Augustinho que falou sobre você, a sua atitude falar muito mais alto e que se for necessário, Necessário você dizer algo, né? Tua né? atitude fala assim. Isso é atribuído a São Francisco de Assis. Desculpa, São Francisco de Assis. Não Ó, se, Tá não, vendo? não se tem certeza, mas é eu atribuído. já vi. Por isso que eu não quis entrar nesse É porque ele mérito. era um cara que era assim, né? Ele era o cara do exemplo, né? Eu vou fazer o Sim. que eu acredito, né? E ele traz essa Mas, reflexão. Pri, tu encontra muitos desafios, assim, para viver a tua fé no teu meio de trabalho? Tu chegaste a ser rejeitada numa situação? Como é que é isso? Porque a gente Não, sabe que esse meio, ele, assim, o meio, esse meio do jornal, A mídia. essa é a palavra. essa mídia que A é do mídia, né? diabo, que não sei o quê. A A gente gente até tem. brinca. Pessoal, televisão, É, podcast, isso é a tudo Televisão, farinha do mesmo podcast, saco. esse negócio de internet é do Não, diabo. é muito legal a gente falar sobre essa questão da comunicação, porque tu imaginas, né? A gente vem de muitas gerações, então já houve e ainda há Sim. aquela geração assim, que a televisão é do diabo. Não sei se vocês lembram, assim, não vou dizer que é da minha época, mas eu ouvia isso muito para trás, então assim, Sim. né? Que é a coisa do não liga. E algumas igrejas, né? Até neopentecostais, até hoje, Sim. tem a história do não pode ter e tudo mais. Então assim, ou então que tudo é culpa da mídia, né? Não, porque a mídia e tudo mais. Eu sempre digo o seguinte, né? Que dentro de uma sociedade, a gente precisa também acreditar nas outras instituições, né? Perfeito. Então, às vezes, a gente só, por exemplo, critica e diz assim mesmo, porque isso? Aí eu vou usar o termo e a frase que é muito comum, vai destruir a família, né? Uhum. Então, você percebe como o tempo inteiro a gente fragiliza o que é de Deus, o que é da fé, o que tem a ver com a sua vivência. Gente, falta de identidade. Perfeito. Então, tudo é uma ameaça o tempo inteiro. Perfeito. Então, vem cá, se eu acredito tanto que família é isso e tal, e para mim, nas minhas relações, isso é forte, isso é importante, isso não é uma influência? Isso vai ser derrubado com a primeira cena da novela, sabe? Então, eu acho que às vezes, assim, tudo no espiritual a gente não se dá conta, mas quando a gente fica fazendo essas comparações, ou para criticar, cuidado com isso, não veja isso, olha aí, a gente fragiliza. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa acreditar mais na força daquilo que a gente acredita, Sim. né? Então, assim, é isso. O meu padrão, o meu conceito sobre assunto A e B é respaldado no que a Bíblia diz, é respaldado no que a Bíblia diz. Então, se eu escolho ver programa A ou B por uma questão de gosto, eu acho muito mais saudável que seja, eu não vejo isso porque não faz sentido para mim, Sim. porque eu não gosto, porque não é um conteúdo que me edifica, ou que me Concordo. agrada, ou que me entrete, porque eu também acho que é sobre isso, né? Sim. Nem tudo é sobre edificação, gente, na vida. A gente tá aqui nesse Entretenimento, podcast, né? olha, falando um monte de... Porque às vezes eu quero passear com o cachorro. Pois é, então, assim, nem tudo é sobre, né? Tem coisas que é sobre se entreter. Eu gosto. O besterol também é legal, assim, né? Sim. O besterol que entrete a gente. Então, às vezes, a gente fica muito nessa comparação, fragilizando. Porque isso vai. Aí acabou com a família, acabou com aquilo. Nossa, mas isso está indo contra o. Gente, mas o que não vai contra, né? Sim. Aquilo, o que a Bíblia ensina. Então, assim, firmeza naquilo que realmente
pro cristão faz sentido. É isso Sim. que a palavra de Deus me ensina, é isso que para mim faz sentido, é isso que é a minha verdade. Então, assim, é isso que é a minha verdade, é isso que é o meu valor, é isso que é a perspectiva que eu tenho sobre isso aqui. Uhum. E isso tem que fazer diferença e tem que ter um impacto também nessa sociedade que eu vivo. Não é possível que eu seja tudo isso e que nada disso me faz forte, nada disso Sim. faz diferença na minha vida, porque o tempo inteiro, né, tudo é uma ameaça. Então, eu até entendo que sim, não discordo. Sim. As coisas desse mundo não são Uhum. espirituais e não é sobre o que vem dos céus e não é. E por isso que a gente vai, né, buscar o espiritual lá na Bíblia, na nossa oração, nas práticas que a gente entende que são importantes para esse crescimento espiritual, para esse fortalecimento, porque não é realmente na novela Sim. que eu vou encontrar. Perfeito. Então, assim, para quê? E aí vem algo muito legal, porque a gente briga. Não, porque a novela é a Globo, tadinha da Globo, né? A Globo sofre com isso, defendendo a Globo aqui. Aí tá lá a novela da Bíblia. Ninguém quer assistir a novela da Bíblia. Dado Da Record. Record. Aham. Aí sim, tem muitos que assistem, não, porque essa. Mas sabe, tá aí quantas televisões nós temos hoje cristãs. Aham. E até aproveito para reforçar o conteúdo da Novo Tempo, muito bom. Eles são Sim. incríveis no que produzem e conseguem ter um conteúdo que alcança todos. Não é Sim. aquele conteúdo religioso, chato, que fala de crente para crente, não. Eles Aham. conseguem trazer Uhum. atualidade. Mas mesmo assim, será que o crente está ligando lá na TV, na Novo Tempo? Nem pega direito, né? Às vezes, né? Em algum lugar. Vai dizer que tá até fora de conexão. Então, a gente reclama, a gente diz que não, que é do inimigo, que é do diabo, mas a gente também não está olhando e a gente não está dizendo que agora eu estou preferindo assistir Na ou verdade, a ver. pessoa quer mesmo é criticar, né? Então, força, convicção, identidade, sabe? Naquilo que tu vives e influencia, faz diferença no lugar que tu estás, naquilo que tu és, no ambiente que tu chega, com aquilo que você vive, sabe? Sim. Sem achar que tudo é uma ameaça, que tudo é um problema. E eu acho que está aí. A igreja precisa cumprir esse papel, assim como a escola tem a sua, e a família tem essa. Então, a vida coletiva é Sim. isso, né? Então, assim, aí tudo é uma ameaça, mas e aí, o que é o impacto da igreja, então? Qual é o papel da igreja, né, no meio de tudo isso? Sim, Né? sim. Qual é a Perfeito. influência? Porque a mídia influencia, blá, 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 blá. E a igreja? A igreja o quê? Influencia também? Não. Incentivar, inclusive, cristãos a entrar nesse meio, né? Você que tem esse dom, porque é perceptível que tu tens um dom da comunicação. É perceptível, né? A fala, tá ali, né? A questão. E quão seria bom as pessoas, ao invés de criar esse dualismo, né? Do sacro e do profano, entender o seu chamado e fazer a diferença aonde ela estiver, seja numa TV, seja numa rádio, seja. Tu entendes isso que é necessário que as pessoas Eu despertem para entendo isso? que é muito nesse sentido, e aí até lembrando da tua pergunta inicial, que a gente vai, né, se Aham. perdendo, mas sobre ter vivenciado desafios, talvez Sim, por causa da minha fé, por causa das minhas convicções, e estar numa emissora que não é, uma emissora sim, não é a minha igreja, não é emissora da minha igreja, não é uma emissora, enfim, é uma empresa sim, mercadológica que está aí para atender o setor comercial, entretenimento, no contexto do jornalismo, quer cumprir o seu papel social, de informar as pessoas. Então, assim, eu não lembro de nada pessoal ou direto, porque você professa essa fé, então não dá. Eu uhum, acho que de lá nunca veio algo nesse sentido. uhum, Eu, ou talvez muitos de nós, enquanto cristãos, quem sabe nos distanciamos ou não conseguimos perceber a possibilidade dessa aproximação, porque vai dizer assim, não, mas essa emissora aí. E aí, quando for para cobrir o Sírio? E aí, tu sim. vai cobrir o Sírio? E aí, como é que é Gente, isso? como eu escuto essa pergunta, Aham. sabe? Então, assim, gente, sim, já fiz o Sírio Sim, várias vezes, né? Durante esses 7 anos que eu na TV Liberal, assim como fiz várias vezes as programações da Assembleia de Deus. sim, Não sendo da Assembleia de Deus, não tendo, talvez, convicções doutrinárias, né? Que os irmãos da Assembleia de Deus têm. E quantas questões, talvez, doutrinárias, ali naquele ambiente de uma emissora, que era emissora evangélica e tudo mais, talvez eu não concordasse. sim, Mas sim. existia ali para aquela emissora uma missão, uma ideia, um propósito. E é muito louvável também, né, a missão, né, da Boas Novas. Estou falando da Boas Novas, que eu trabalhei lá 5 anos.
Então, antes da Foi TV mesmo? Liberdade... trabalhei na Boas Novas, Legal. gente. Que Então, legal. 5 anos trabalhando na Boas Novas, comecei como produtora, saí da faculdade para Boas Novas. Na época, Pastor Honório, que nos deixou na Pastor pandemia, Honório, né? Muito conhecido pelas ministrações com família, era da minha turma, então ele fazia jornalismo. Pastor Honório já era pastor, já era contador, pelo contato com a Boas Novas foi fazer comunicação, ele era múltiplo. E aí, estudando comigo, ele deu a oportunidade do estágio e lá fiquei. É alguém assim que eu tenho muita gratidão, aproveito aqui, né, para deixar também essa Legal. lembrança. Foi alguém que colaborou muito também com esse processo de formação. E lá na Boas Novas eu vivenciei esse início de tudo, esse contato com a TV. Claro, lá tendo um viés de pautas mais direcionadas, porque é uma emissora que tem uma relação com a Assembleia, então a gente fazia muito a agenda da igreja, as programações, os congressos, e o veículo se propõe a isso, se propõe a essa missão de proclamar Jesus. Então, assim, Sim. foi muito legal fazer parte disso, foi muito importante contribuir com tudo isso, mas mesmo estando lá, entendendo a importância disso e acreditando na importância dessa comunicação, né, para alcançar as outras pessoas, havia também em mim muita... vou usar o termo que, mesmo na comunicação, se discute, tem imparcialidade, imparcial, não é? Para comunicar aquilo, porque a gente fazia muito, por exemplo, testemunho, né, dos irmãos. Sim. Então, eles têm as perspectivas deles, das experiências espirituais, que talvez para as minhas percepções, nossa, não sei não, mas sabe, aí eu ia lá Sim. escrever no texto, não, ela disse que o Espírito Santo, mas eu acho que não, entende? Sim, Então, sim. assim, na atividade, esse apartamento mesmo, assim, ao mesmo tempo que eu digo que existe um recorte, que a gente já falou aqui, né? Que é o olhar do repórter, o jeito que o pastor Rafa ou Moisés vai contar aquilo, mas existe também um respeito muito com o outro. O que Sim, aquilo perfeito, representa perfeito. para o Moisés, para o Rafael. E no Sírio eu acho que é muito um exercício nesse sentido, né? Porque o Sírio, ele é uma festa católica, religiosa, que hoje ganha também extensões culturais e, enfim, econômicas, porque você tem um turismo na cidade e tudo mais. E, gente, assim, com muita honestidade, eu nunca tive problemas em cobrir o Sírio. E a gente sempre brinca, e a própria emissora, né, apesar do grupo familiar ser muito católico, a gente sempre diz que a gente não faz no Sírio a cobertura que a TV Nazaré faz, por exemplo, que é uma cobertura religiosa. A gente faz uma cobertura jornalística. Jornalística. Então, Sim, assim, sim. é isso, é a tua fé, é a tua convicção, é o teu relato sobre a tua Sim, sim. experiência, né, Perfeito. com tudo isso, com o que a religião representa, com o que você foi ensinado. É isso. E no ambiente de trabalho, assim, existem alguns colegas também que são evangélicos, né? O João Jadson. João Jadson. Inclusive, João, olha aí, ó, vem conversar aqui com eles. Deixando a vem aí. deixa, né? Já pode vir. João Jadson, tem outros colegas também. E as pessoas sabem, então eu acho também que existe esse respeito. Eu digo sempre que se o Sírio ou a fé em Nossa Senhora de Nazaré fosse uma experiência pessoal para mim, provavelmente nas minhas coberturas as pessoas perceberiam isso, porque como percebem em outros colegas que são católicos, que você vai ver naquele discurso algo mais pessoal, Sim, né? sim. Uma Ai, meu amor, identificação uma muito identificação, pessoal. eu também fiz. Então, assim, gente, não fiquem me vigiando agora, olhando, mas assim, com muita Não, naturalidade. senti que ela tá muito, muito envolvida aqui. Não, acho que agora eu acho que essa frase da Priscila. E outro dia, meu amigo da igreja até brincou, né, Priscila, mas tu falou, Nossa Senhora. Eu digo, bem, gente, é o pronome de tratamento, não é? Então não é, nossa, não é pronome pessoal. Meu, minha, teu é diferente, né? Vossa, nossa, excelentíssimo, tá tudo no mesmo barco. Então, assim, não há, eu acho que assim, né? Não é, para mim não é um desafio, não é, por quê? Porque assim, se não é a minha experiência de fé, não é a minha, Sim. tá tudo bem falar, narrar, reportar Sim, aquilo e a grandiosidade que todo mundo dá para aquilo. sim. Porque no final das contas um texto não é como é que se diz? Um texto doutrinário. Aham. Porque Isso- aqui, olha, hoje, mas a Bíblia na verdade diz lá, não é, gente, só, né? Isso é profissionalismo, né? Sim, eu acho que é muito Eu quero te isso. fazer uma pergunta, um pouco E nessa linha respeito aí, mesmo. mas assim, só comentando esse caso, por exemplo, eu tiro por nós aqui. O que a gente faz aqui não chega nem perto da questão, porque a televisão é um negócio extremamente profissional, né?
Podcast é uma conversa Uma que brincadeira. o pessoal fica assistindo, né? É. Aí o pessoal botou fone, botou luz e microfone. Mas assim, por exemplo, se a gente crê de uma maneira, a gente traz uma pessoa, como já aconteceu várias vezes, a gente traz uma pessoa que fala alguma coisa que você não concorda, primeiro, eu não preciso ficar brigando com essa pessoa, porque eu não concordo Pra com, convencer, né? para convencê-la e nem para querer debater a coisa, a não ser que o propósito seja esse, né? Vamos fazer um debate, Aham. aí é outra história, Aham, né? perfeito. Tipo, tem alguns aí, né? Evolucionismo, criacionismo, vamos fazer o Aham. debate. Tá? Aí vai para brigar nas ideias. A gente pode até fazer um desse, né? Mas assim, por exemplo, além disso, tem a questão também de você cumprir um papel, no teu caso, Sim. bastante profissional, um papel social, profissional, e que eu gosto quando tu está falando bastante dessa questão da identidade, porque a tua identidade, me corrige se eu tiver, eu tô interpretando É isso que eu já tô. as tuas palavras. A tua identidade, ela não está apenas no que tu tá fazendo ali na televisão, Perfeito. Eu acho que né? é só. Aquilo é a tua É a minha profissão e tu tá profissão, cumprindo ali, né? né? E que tem muito sobre o respeito. E aí a gente ficou citando, né, a questão do Sírio como um exemplo de uma pauta, uma pauta que chega, que tem uma cobertura intensa, porque são Sim, porque, meses enfim, antes, no Belém, dia aham, depois. Então, assim, são muitas Perfeito. pautas o É o tempo mês inteiro. inteiro, Mas, né? assim, a gente poderia estar falando de tantas outras religiões que a gente também cobre e que, enquanto jornalista, né, é sobre informar, é sobre dizer. Então, se e a gente faz também as pautas, né, com as igrejas evangélicas. Eu até, às vezes, quem me conhece na TV, os produtores principalmente, provoco muito, às vezes, porque eu acho que também, no meio de tudo isso, talvez falta abordar um pouco mais, assim, algumas questões e coisas que ocorrem em outras igrejas. Aí eu sempre brinco lá quando vai chegando Natal e Páscoa. uhum. Que eu digo assim, gente, olha lá, a gente vai fazer todas as pautas da agenda inteira da Igreja Católica. Vamos fazer, olha, Páscoa, Natal, são festas cristãs. Cristãs é enorme, são muitas igrejas que estão dentro do cristianismo. Tem a católica, tem essa, tem B. Uhum. Então, assim, para mostrar que existem assuntos que dá para Sim, ampliar, né? Que não é sim, só sim. sobre um Sim, jeito de sim. celebrar e tal. Então, assim, eu acho que a gente não tem como fugir, né, dessa pluralidade, desse respeito, dessa informação, que não é sobre o Moisés, não é sobre o Rafa, é sobre aquilo que você está É reportando. sobre a Então, cidade, é sobre a sociedade, é eu acho sobre que a é sobre. realidade, né? E eu acho que o nosso papel é muito sobre esse recorte que a gente faz. E aí eu acho que realmente, enquanto profissional, independente dessa pauta, a gente precisa zelar pelo respeito, pela informação correta, Perfeito. inclusive até por aquilo que o outro diz. A gente Sim. brinca muito que na televisão, às vezes as pessoas elas dizem, mas elas não se dão conta do perigo ou da proporção que tem naquilo que elas disseram, e Uhum. no alcance que aquilo pode ter. Então, às vezes, até no processo de edição, quando eu vou escutar tudo que o Moisés ou o Rafa me falou, eu opto por. Eu vou usar esse trecho, não só porque ele Sério. casa melhor com o recorte que eu fiz, mas porque aqui também tem um cuidado com o meu Sim, entrevistado. Porque, sim. nossa, se eu jogasse esse trecho aqui. Que acontece, né? E isso é uma lição importante, eu preciso contar essa Com história. certeza. Esse princípio do jornalismo foi algo que me chamou a atenção e foi uma dica dada pela Eliane Brum, que é uma jornalista muito conceituada, né, escreve, hoje tem alguns canais próprios, e ela escreve muito para o impresso. Ela falava sobre isso, que um dia ela fez uma reportagem com idosos no asilo, né, um asilo de elite, assim, em São Paulo, que estavam ali idosos que foram ricos ou que os filhos eram ricos, mas que estavam naquele lugar. E conversando com eles nesse processo de cuidado, ela percebeu que muitos se sentiram à vontade para falar de algumas questões que envolviam a libido, né, essa coisa do namorar, estavam ali depois de 70, mas falando dessa sexualidade que para muitos ainda estava à flor da pele, quando que estavam super à vontade. Talvez só pelo princípio de ele falou, ele deu entrevista porque ele quis. Pronto, eu coloquei. E ela disse que depois que isso saiu, acho que na época, a revista Época, não lembro, que ela colocou essas falas, isso causou um constrangimento nesses idosos. Assim, alguns se sentiram assim, Uhum. muito mal de ver aquela exposição, do jeito que falava. Então, ela disse que para ela, assim, naquele momento, ficou ali uma grande lição lição. do quanto essa responsabilidade ela é tão grande, não só com o que tu
escreve, mas também sobre o que o outro diz. Perfeita empatia, né? Então, nem sempre é só sobre, se o Moisés fala, se o Rafa falou, Aham. se o Moisés falou, põe aí, coloca. Mas é você também ter o cuidado de entender, né, pela experiência, pela profissão, o alcance daquilo e a proporção que aquilo vai tomar. Então, Sim. cuidado mesmo com o teu Passa ali por um entrevistado. processo ético, um pouquinho, né? Isso, de outras palavras, fazer um filtro mesmo. Uhum. O jornalismo é isso, gente. É o recorte, é o jeito que tu escolheu contar aquela história. E eu acho que se ao final foi respeitosa, você considerou o que aquilo representa para o outro, sabe? A pluralidade daquilo. E se é uma denúncia, você minimamente ouviu todos os lados, porque depois pediu em nota, né? A tal nota que vem depois da reportagem da prefeitura. É isso, né? É isso e é isso. E, Priscila, eu queria te fazer 2 perguntas específicas. A primeira é, dentro de todo esse entendimento, de todo esse conceito, existiria para ti algum limite? Tu pensaria assim, não, aqui... Falas na Como, cobertura? como na tua profissão, na tua identidade cristã, mas ao mesmo tempo tendo ali um profissionalismo muito, muito bem encarado, Estabelecido. tu acha que teria, de alguma forma, dentro do que existe, claro, não estou falando de absurdos Crimes, né? fictícios, né? Mas assim, teria alguma coisa que tu diria, não, o meu ali extrapolaria ali. Eu acho que também para nós profissionais, eu acho que o limite sempre é o respeito, né? Então, assim, a gente está falando, tá dando vários exemplos daquilo que poderia parecer um problema, uma ameaça, nossa, alguém que é de outra religião, falando da religião B. Eu acho que da mesma forma que a gente vai lá e executa e realiza aquilo em respeito e considerando sempre o outro, o que aquilo representa para o outro, eu acho que para mim o limite seria se isso para mim virasse o confronto de não, mas você também tem que fazer isso, não, porque agora também, Entendi. por uma questão visual, por uma questão de cobertura, por um convencimento, eu acho que tu precisas dizer que tu também fez um pedido, que isso, que aquilo, Entendi. entende? Então eu acho Aham, que se em sim, algum perfeito. momento eu acho que o limite é esse. Eu acho que Ferisse, se, né? de alguma forma, exigissem de você algo que se choca com as tuas convicções, eu diria assim, né? Então, eu penso que é o Chegou a limite. ter crise em relação a isso? Nunca. Nunca senti algo Acho que as sim. pessoas têm as curiosidades e ficam mais em crise do que. Mas, assim, eu sempre me senti muito segura, Que sabe? Assim, legal, que legal. nesse espaço, na atividade, sabe? No exercício profissional mesmo e respeitoso da coisa, de comunicar, de informar. Então, assim, em nenhum momento, seja para um assunto religioso ou para um assunto de entretenimento, porque também, né, nos Sim. nossos universos cristãos, acho que eu fico Aham. sempre colocando assim, né, para lembrar das bolhas que a gente Aham, cria Plural, muitas plural. vezes, Uhum. né, dentro dessa vivência do servir a Cristo, acho que a gente cria muitas bolhas. Então, mesmo quando se trata do entretenimento, porque hoje a pauta é sobre a manifestação cultural tal, e tem que ir, sabe, assim, então eu nunca tive crise, assim, em ter que estar nesses lugares, assim, Sim, né, sim. fazendo. Eu sempre acho que o limite é assim, é isso que assim, que ninguém me impõe ou me force a fazer algo que vai de Sim. natureza muito pessoal e que não faz sentido para mim. Perfeito. E eu, muito naturalmente, assim, nunca assim, vou fazer por realmente não fazer sentido para mim. Sim. Mas até hoje isso nunca aconteceu. Não lembro, assim, não aconteceu, Uhum. né, de ter um confronto assim, ou de dizer assim, não, gente, aqui para mim, agora não dá, eu não vou fazer isso, vai... Aqui é o limite, Sempre Eu a acho que o questão do limite seria respeito, esse, né? mas nunca aconteceu. Acho que o respeito, ele é fundamental, das Tu tem duas outra partes. pergunta? A segunda, Não, eu tinha uma segunda pergunta, só que acabou. na primeira. Acabou. Porque tinha a ver com essa questão da. Tu acabaste pontuando de uma maneira bem completa, porque eu ia falar assim sobre se existe dentro assim da profissão, se existe assim alguma questão de pressão pelo meio, né? Porque tipo assim, a gente já conversou com jogadores de futebol, aí a gente fica com aquela curiosidade. No meio do futebol, como é que é? É fácil ser cristão no meio do futebol? Aí vai conversar com artista, músicos, Na música. na música, aí Humorista, sendo né? humorista, que já teve a gente Caio também, o aqui. Caio e tal. Como é ser cristão no meio e tal?
Mas eu acredito que hoje em dia tem muitos cristãos, né, no meio, e acho que o profissionalismo ele acaba ficando bem acima, a maioria dos casos, eu acho que deve ter um ou outro, né, mas eu acho que a maioria dos casos se respeita bastante, né? Eu acho que de uma forma muito natural, a gente falou de identidade, ou quem sabe era o propósito de Deus, né? Que a Sim, gente reforçasse concordo. hoje isso, talvez Sim, Uhum, como algo que possa somar nessa completude, né? Que vocês sim, propõem aqui nesse bate-papo. Eu acho que também é sobre isso, né? Também numa pergunta como essa, qual é o desafio lá no futebol? Vê como a gente separa, né, a sim. vida o tempo inteiro nas sim, caixinhas, né? E lá na música e tal, porque parece que ser crente tá aqui dentro, né? E tá aqui dentro. Então, toda vez que tu sai daqui de Você não é mais dentro, crente. é um desafio enorme. Tá ali, fazer tal coisa, eu agir aqui porque você tá. Então, eu acho que quando a gente. Infelizmente, eu acho que as igrejas criam muito essa ideia, né? De um cristianismo assim, de uma vida e um caminhar com Cristo assim tão limitado, que aí tudo, volto a dizer aquilo que a gente falava, né? Tudo vira uma ameaça, tudo é um problema, Sim, tudo é pecado, porque a gente deixa de realmente focar no essencial, no caminhar com Deus, que é real porque eu tenho compromisso com isso, porque isso para mim realmente é algo precioso, é algo que mudou a minha vida. perfeito. Então, eu acho que quando a gente encontra todos esses sentidos, e isso de fato é algo que eu experimento, gente, isso vai com a gente para todo lugar. E que Sim, seja assim de fato, e sim, que vá mesmo. Porque eu acho que a grande mensagem, o impacto, o poder fazer diferença na vida do outro é sobre isso. sim, Então, perfeito. claro, desafios, eu acho que na caminhada cristã a gente tem o tempo inteiro, né? Mas não necessariamente porque aqui é mais fácil. Porque, vamos lá, né? Se a gente for sempre tratar dessa forma, então assim, é mais fácil então realmente ser crente, então assim, fica trancado Dentro aí, não de uhum. dentro da liberar, porque aí igreja. mas assim, mas e aí? Qual é Nem a é o propósito, né? finalidade, né, disso? Não faz Tem, sentido. tem a história clássica de Lutero, que foi abordado por certa vez uma pessoa que disse assim: eu quero entregar a minha vida para servir a Deus. E ele estava pensando em abandonar a família, em abandonar a profissão, tudo que ele tinha para ele servir a Deus. Estou parafraseando, mas Lutero pergunta para ele qual é a sua profissão. Ele diz: sou sapateiro. Ele diz: você quer servir a Deus com integridade? Faça um bom sapato, venda por um preço justo e você vai estar Uhum. servindo a E você Deus de vai uma estar maneira. fazendo a Aham, diferença. Eu acho que é por aí mesmo, assim, sabe? Independente do lugar que a profissão vai me levar, eu acho que a gente precisa fazer valer, assim, as nossas convicções com identidade mesmo, com o Sim, caminhar que é sobre a tua vida. Então, perfeito. eu não nasci no evangelho, né? Como a gente usa, olha aí, um Jargão. vocabulário, um jargão bem de igreja, né? evangeliquez. Isso. E na minha casa, só eu sou evangélica. Ah, é? Nós somos 5 filhos Aham. e meus pais não são evangélicos, as minhas irmãs não são evangélicas. As minhas referências, assim, de alguém que não era católico era o meu tio, que é pastor. Então, na infância, a gente tinha ali aquela referência dele, de nos levar para a igreja. Com 15 anos, por curiosidade, por busca mesmo de uma experiência espiritual, de fé, começo a ler a Bíblia, começo a me interessar por isso, e aí decido, né? Decido que a partir dali, sim, minha vida é com Jesus, é sobre isso, eu quero vivenciar isso, e isso vai ser meu guia, vai ser, sabe, a minha experiência, vai Uhum. ser o que realmente eu vou escolher. E desde de lá para cá, assim, eu acho que eu sempre tratei a minha vida espiritual, a minha fé, a minha relação com Cristo, assim, de forma muito real, eu diria assim, sabe? Muito real e olhando para Jesus como o principal exemplo disso. E eu aprendo muito, assim, quando eu olho ali lendo a Bíblia para o ministério de Jesus e vejo que Jesus não se preocupou com o que os religiosos estavam dizendo, que Jesus buscou muita interação, ele buscou estar com as pessoas. Eu acho que a própria experiência, né, da redenção, um Deus Pai que se faz homem e vem, porque busca proximidade, porque Deus podia continuar sendo Deus e fazer Sim. tudo só, né, o Deus Pai, mas Aham. Deus entendia a necessidade humana de contato, de relação, de proximidade. Então ele se faz homem, vem, experimenta as nossas dores, mesmo sendo Deus, o Deus que é Deus e que é homem também, que nos ensinou, que Perfeito. deixou o principal exemplo que a gente precisa, Uhum. né? Sobre a vida, sobre fazer diferença, sobre ser luz de fato, sobre
sobre Sim. o que pode, sei lá, fazer sentido realmente Sim. aqui. E é isso, gente. Eu acho que A gente sempre tem uma pergunta final, que eu vou deixar pro Moisés, porque ele que eita, é o, ele pergunta que é o, final. ele que é o, Tan. ele que é o cunhador principal da pergunta. Eu que sou o autor, o criador. É, da- que na verdade não é bem uma pergunta, é uma bola que a gente passa e assim, ele vai fazer a pergunta, né? Ai, gente, eu tô Mas nervosa eu com queria essa te, pergunta final, porque, gente, ela é muito misteriosa. não, mas eu queria te incentivar para responder bem à vontade essa pergunta, porque, como eu disse, Não é o né? ping-pong igual da Xuxa, É a no primeiro da primeira- Xuxa. Em uma palavra. amor. Uma palavra, O uma amor, cor, uma cor. uma bebida, uma comida. Amor. Amor. Não, isso dá muito pano pra manga, esse negócio. Dá muita história, né? Acho que eu vou fazer um desse, eu vou fazer um desse. Pode fazer, Moisés? Tu quer eu faço Deixa aí qualquer dia um desse pra vocês verem o que vai sair. Podia fazer, Um Moisés. versículo. Ou então faz uma coisa bem É, corta, né? um versículo. Um versículo. Um profeta. Ah, tá aí, gostaram da ideia, né? Versículo. Gostei. Vai da- ter um Gostei. ping-pong assim, bem Gostei, bíblico, bem gostei. um profeta. Um livro. Um livro da Bíblia. Um Uma história, uma história. Boa. O dom É, eu tinha espiritual. pensado, né? Eu tinha pensado, É né? mesmo, né? Não tinha pensado, tá aí. Agora o cara tem que ser bom na Bíblia, tem que ler. Porque... Passar vergonha aqui, não. É. Livro da Bíblia. Um profeta menor. Ah, o profeta Bíblia. Um livro histórico. Um poético. E o Rafa que vai fazer as perguntas, porque O livro do ele é Pentateuco. pastor. Um Pentateuco. Onde fica o versículo? Tá. Olha, eu vou esperar esse episódio, viu? O episódio que vocês lançaram, o ping-pong O no ping-pong. final Ping-pong. bíblico. Ainda vou dizer quem sugeriu O a... ping-pong É. bíblico. A gente vai Aí dar eu um vou dizer título. assim, olha, Ping-pong da gente, Priscila. hoje, inclusive, a gente tá incentivando o quadro ping-pong bíblico. E aí, Priscila Souza deu uma orientação aqui jornalística pra nós. pra pegar A gente Bora tá ver se tu é seguindo. crente mesmo, bora ver se tu é crente. Aí, ó, mesmo. duas coisas, aí vai assustar todo mundo. Não vou no completude, não. A gente faz um ping-pong bíblico no final. Eu vou passar vergonha. Tem só lá, dois tá pastores Muito aqui. nervoso. Tem só dois pastores aqui. Já sabe como fazer as perguntas. Parece uma amiga minha que uma vez eu perguntei pra ela qual que a gente ia fazer um estudo, né? Aí disse, cada pessoa vai escolher um livro da Bíblia pra ler, do Novo Testamento, pra ler, que depois a gente vai comentar e tal. Vai ter, assim, 2, 3 semanas pra ler. Qual o livro que tu queria ler? Aí ela falou, meu livro do Novo Testamento favorito é Paulo. Aí eu falei, Paulo? Paulo, Não, o teu autor favorito é Paulo. Não, o meu livro favorito é Paulo. Eu disse, menina, cadê esse livro? Me mostra aí. Ela olhou, rapaz, isso aqui não é que eu não tô achando. tem, vai achar. É, eu morro de medo do Antigo Mas é. Testamento, só que eu digo assim, que a gente, nas igrejas, né, tu ouve muito Antigo Testamento nas classes infantis, né, tem Aham. todas as historinhas, aí eu digo que meu limite é esse das historinhas, né, Aham. assim, da classe infantil, não aperta muito não no Antigo Mas Testamento, olha, que é tu quer ver um negócio legal? A gente fez agora, domingo retrasado lá na igreja, o Enem Bíblico. Cara, o pessoal adorou. Sério? É, uma prova de 40 questões sobre o Evangelho de João. O pessoal foi 8 Mas horas. qualquer idade? Qualquer idade, tem que saber ler, né? Aí Não, eu falo assim, porque às vezes é uma programação do jovem, ou Não, de não, uma aberto pra classe. igreja toda. Quem quiser, Rapaz. várias pessoas se inscreveram, aí teve gente que desistiu de nervosismo e tal. E ganhava uma premiação. Tinha uma tipo, premiação não e tal. sempre nas gicanas bíblicas tem gente que foge. E, cara, vergonha. mas o vergonha. pessoal falando assim, caramba, eu nunca... Agora eu sei detalhes do livro do Evangelho de João, nunca que eu saberia e tal. Então, às vezes, esses lugares assim que colocam a gente numa tensãozinha, eles forçam a gente Sim, a... verdade. né? Verdade. Eu, Isso é eu lembro verdade. que logo quando eu me converti, né, porque tem a história do primeiro amor, que todo mundo fala, né, que a gente é super Aham. dedicado, e lê muito, e aprende muito. E aí eu me desafiava na história de decorar os versículos, né, então eu tinha vários, eu ficava anotando. Aí eu lembro que eu cheguei numa lista, assim, que passava de 100. Não me Caramba. perguntem, né, que foi, né, alguns ficam, aí depois a gente esquece a referência, mas eu levava aquilo, assim, muito Não, eu sério, tenho uma assim, inveja sabe? santa de quem sabe esses Sim, versículos. Que eu... então... Também não sou de gravar versículos. Mas tu sabe um monte até hoje? Não, eu sei alguns, mas assim... Mas assim, tu não- gravava o versículo e sabia dar a referência onde estava? Porque Sim, pra mim a dificuldade sim, é essa. Eu dar sei os referência, né? versículos.
Só que consegue. dizer ali certinho o capítulo, Igual o pastor versículo. Silas Malafaia, que vai pregando, vai falando. Caramba, É o Atos Hernandes. 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha aí. Gálatas 2:20. Uhum. Gálatas 2:20, que é mesmo em Gálatas 2:20, esse é ótimo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver que tenho na fé. Não. E agora esse viver que tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha aí, foram dois. Gálatas 5:22-25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Já dá pra fazer uma Se vivemos em pregação. espírito, andemos também em espírito. Que E aí vai. legal. Olha, Então dá- tem os que A tiveram gincana bíblica já Rapaz, dá eu pra... acho muito bacana. ficaram ganhar. alguns, mas o que o Rafa tá falando é verdade. Assim, às vezes fica mesmo o texto, mas a referência foge. Inclusive, É. nessa experiência que eu tive de decorar, assim, tem muitos que tá aqui, assim, a ideia de que tá lá em Romanos. Sim. Mas Não, pois aí é. o endereço completo... Eu já percebi que tem gente que tem muita facilidade para enxergar. Acho que a pessoa enxerga a Bíblia como uma planilha, assim, porque ela consegue saber certinho ali. É o 23 do capítulo 4, não sei o quê. E eu acho que quem. Pessoal mais de humanas, assim, a gente vai lendo o texto corrido e a gente tem uma noção. Por exemplo, eu sei que ali a pesca milagrosa está ali no 21 de João. Uhum. Agora, dizer exatamente o versículo, que é quando diz o número de peixes que eles puxaram, isso eu não, aí eu não Acho que esses consigo. endereços também gerais me ajudam muito, assim, a conversão de Paulo, Atos 9. Jornalista tem que ter boa memória? Então, eu acho que sim, uma boa memória ajuda, principalmente para as entradas ao vivo, né? Tem hora assim que a gente precisa pelo menos fixar uma ideia ali rápido, se é uma entrada ao vivo de um assunto que já está mais amarradinho, eu acho um pouco mais difícil. Uma entrada ao vivo de um assunto ali que está rolando, de um factual, que tu simplesmente precisa conduzir e informar, eu acho mais fácil. Como, por exemplo, hoje, eu estava ali na central de atendimento do eleitor e a participação ao vivo no jornal era sobre esse atendimento, que vai até quarta-feira, que precisa regularizar o título. Então, ali tu tem o cenário que tu precisa. Já as informações gerais estão aqui no celular, e é muito sobre o que está vendo. Olha, tem muita gente, pouca gente, o pessoal já chegou, aqui vai até 5 horas da tarde. Olha, são mais guichês que tem aqui. Então, para mim, esse vivo, que é sobre o espaço, algo que está rolando no momento, ele é tranquilo. Agora, aquele que é mais, assim, amarradinho, porque tem um texto ali que está pronto, né? Que tu vais entrar e que vão piscar a imagem é quando tu tá ao vivo e aparecem imagens. É Não mesmo? tem, assim... Sim, quem entram. Aham, Entram as imagens cobrindo o teu... sim. Aí fica a tua voz e as imagens vão Isso, que passando. eles falam que vai piscar as imagens, Aham. tem os insert ali das imagens, né? Então, ali, às vezes, principalmente se for uma entrada ao vivo para a rede, que a gente chama rede, é fazer uma entrada ao vivo para o jornal Hoje. Nacional. Nacional. Aham. Então, eles são muito criteriosos com o tempo, então tu precisa fazer assim tudo mais dentro do padrãozinho para não estourar o tempo e seguir ali aquela lógica da estrutura do texto que eles colocaram, porque vai casar com as imagens que eles separaram. E Então, bate o nervosismo quando vai entrar sempre, assim? sempre, né? Não, mas eu Assim, digo assim, é diferente pro repórter? tu fala Por da exemplo, experiência pro porque tu nacional. tá aqui acostumada a falar Total. aqui. Aí Eu quando tremo, sabe que vai pro total nacional, na dá um... base, sim. É mesmo? A gente sempre tem nas cidades os repórteres de rede que chamam, né? Durante muito tempo foi o Fabiano Vilela, que ficou aqui anos no Pará, cobrindo, fazendo as coberturas nacionais, e agora tá a Jalília Messias, que já é da terra, é da casa, e que agora assumiu esse papel. Então, hora e outra, assim, se for um córrego factual e for um de nós que está lá, a gente acaba tendo essas entradas ao vivo, mas eu fico super nervosa. Tem uma equipe incrível, o Léo, o JP, que são os produtores da rede, que preparam a gente, olha, tá aqui o texto, vai acontecer assim, mas é um nervosismo porque a gente começa, por exemplo, no ponto, já vou falar com alguém que eu nunca vi, que é o produtor, editor lá de São Paulo, do Jornal Hoje, que eu nunca nem vi, então ele me dá orientação, nossa, diferente daqui, que tipo, não, é um colega que eu já conheço. Sim. Treme total na É base. mesmo? Pensei que não tinha isso. Não, dá nervosismo sim, gente. Pri, deixa eu te fazer a pergunta de milhões. Se tu tivesse uma câmera e um microfone e 30 segundos e 30 segundos para falar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, qual é a mensagem que você levaria pro mundo? Bem,
Eu levaria a seguinte mensagem, assim, a importância dos relacionamentos, né? Se relacione com o outro. Busque esse contato com o outro em todas as esferas, assim, no sentido de que se relacionando, estando próximo, você realmente pode cuidar, você realmente pode fazer diferença, você realmente pode edificar, se isso faz sentido para a gente como igreja, né? E você pode impactar a vida daquela pessoa. Não tem como fazer diferença, não tem como ser luz, não tem como ser sal, sem relacionamento, sem contato, sem proximidade. Então, se você quer ser um cristão de verdade, que causa impacto, que faz diferença, que é luz, então esteja próximo, né? Se coloque nas trevas, no bom sentido, para você iluminar. Então, eu tenho pensado muito sobre relacionamentos. Eu acho que Cristo nos ensina muito sobre esse relacionar uns com os outros. E eu acho que se a gente exercitar isso, a gente resolve ou talvez consegue amenizar muitos outros problemas, né? Porque me relacionando com o outro, eu tenho proximidade, eu entendo a realidade do outro, isso me faz respeitar, isso me faz ajudar, isso me faz estar perto quando ele precisa. Então, se o tempo inteiro todo mundo fizesse esse, né? Esse exercício do se relacionar de verdade, quem sabe quantos problemas na família, e aí eu vou partindo desde do lugar mais próximo que a gente está para os mais, na família, na rua da minha casa, na sociedade, no mundo, a gente teria talvez assim, menos problema, porque eu acho que o relacionamento ele proporciona cuidado, ele proporciona partilha, ele proporciona compreender o outro, ele proporciona ajuda. E eu acho que é tudo isso que as pessoas precisam, né? De ajuda, de compreensão, de acolhimento, para qualquer que seja o problema, seja de natureza espiritual, física, porque eu estou passando fome, ou emocional, porque eu estou encarando uma depressão. Se existir relacionamento, se alguém se dispôs a se relacionar num cenário como esse, então isso vai fazer toda a diferença, né? Então, se relacionem, olhem para Jesus, gente, como ele fazia isso de forma lindamente. Verdade. Legal. Verdade. Legal. Bom, a gente tem que encerrar por aqui, né? É claro que a gente, como eu falei em off, né? A gente tem muita dúvida, muita curiosidade desse Esse desse universo Mas universo, pelo né? menos o da pauta já esclarece, né? Ninguém. O repórter não fica correndo, gente, por aí. Qual é a notícia de hoje? Não tem notícia, voltou para a emissora. Não. Alguém pensou, a Não, pauta pois está é, porque às pronta. vezes eu ficava com Deixa eu aquela. ver, rapidinho, vou baixar isso. Pode ver. Fica à Porque às vezes vontade. eu ficava com aquela A curiosidade bolsa, se o gente. repórter tinha que arranjar alguma coisa, sabe? Não, ó, tá Ele aqui. que não chegue aqui sem uma notícia. Ó, não vou mostrar a música para dar muito detalhe, porque não deixa de ser um documento assim particular da emissora, mas tem uma pauta, gente, ó. Olha Tudo aí. bonitinho, as Pauta locações, telejornais. né? A retranca, que é duas palavras-chave que a gente diz que é sobre o que vai tratar aquela pauta. Então, aqui é uma pauta do Libicom, que é o Liberal Comunidade. Então, a gente estava falando sobre os fios urbanos, era uma pesquisa da UFPA. E tem tudo aqui, o encaminhamento, a proposta, que é aquela coisa. A gente vai falar disso. Sim. Pesquisa é gigante, mas a ideia é Uhum. essa, que a primeira entrevista ia ser lá na UFPA, a segunda era nesse outro Olha, tá ponto, tipo um entendeu? planejamento. Então, assim, é o direcionamento, a pauta é o direcionamento, é isso que vai estar pronto amanhã quando eu chegar lá na emissora. Aham. Se um prédio cair, mas não vai cair, a gente não deseja isso, aí a pauta cai. A pauta cai. E tem prioridade factual Pauta caiu, sempre. pauta caiu, pauta É, caiu. o factual tem sempre prioridade. O Remo caiu. Não, isso aí não é aí factual, eu que já tá O acostumado. factual é o Isso aí já é rotineiro. já virou. Não fala assim. O factual é aquele. Tan, 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 Não, tan, esse é o tan, plano. tan, É tan, o factual tan. também, mas o factual de peso. Porque É, para Porque entrar essa pra entrar aí tem vinhetinha, que ser tipo Ayrton Senna amigo, morrendo, né? para Tem que virar ser a um vinhetinha do negócio. plantão, assim, chega, o coração não fica nervoso, né? Tem essas Não. histórias, e a dona de É casa morte do tá ali, Mamonas, morte do que Ayrton tava ali Senna, é assistindo, impeachment do Ah, presidente, é fazendo uma tal coisa. coisa, tocou. Aí já ficava aquela tensão. É. Então, é o factual, mas o factual, assim, de muito peso, para entrar no plantão, assim, interrompendo toda a programação. Gente, isso na Outra coisa que não é nem Isso na jornal, né? televisão, de interromper o que tá no ar, isso Tem que ser muito sério, muito. tem que ser Aham. muito, Justificar muito, né? muito, muito. Legal. Priscila, muito obrigado pela tua participação aqui. A gente sabe que tua vida corrida, essa coisa Quase de eu não consigo. televisão, repórter, não sei o que e tal. Mas Mãe, a gente esposa. fica muito grato pela tua presença aqui. Abrilhanta muito mais assim o nosso podcast, porque a gente vai conseguindo expandir cada vez mais. Assim, é uma área que a gente nunca tinha ainda explorado aqui, não tinha tido ninguém desse ramo, então já dá uma perspectiva muito legal. Nosso objetivo é esse. Então a gente deseja que Deus te abençoe
na tua profissão, na tua vida familiar, na tua vida Amém. de igreja, de filha de Deus, de serva, e que seja sucesso, prosperidade e bênção de Deus na tua vida. Obrigada, pastor Rafa, Moisés, foi muito legal estar com vocês, ao Pastor pastor Alex. Alex, que está ali nos bastidores, né, que também convidou. Foi legal estar com vocês, eu também gosto muito de conversar, de partilhar, eu acho que isso é importante. Tomara que a gente consiga, né, com esse bate-papo, que já chamaram de besterol aqui no início, edificar outras vidas, né, levar reflexões importantes. Queria parabenizar a ideia do Completude, né, eu olhei para o quadro, depois faz um insert ali do quadro que tem na parede, tá, no podcast. E eu disse para eles que eu vi, gente, no Completude traz o conceito da palavra, mas o quadro que é artístico, que foi o... É isso Próprio mesmo, gente? Rafa. Foi o próprio pastor Rafa quem fez. Ele é muito subjetivo, né? E eu vi ali o quanto que a Completude, ela nos propõe pensar que é Um uma processo, jornada, né? uma Um jornada. processo e tem várias coisinhas Isso. ali para ir preenchendo. Eu achei lindo esse quadro, gente. Legal. Obrigada, gente. Deus abençoe também. Priscila fez a leitura do segundo caderno que nunca ninguém nesse Nunca, o sonho do lugar. Rafa era alguém O ter, olha, Moisés, até se hoje- o Moisés não olha, se eu Não, perguntar não- a cor do quadro, ele não Não, sabe claro dizer. que eu sei. Ele não sabe, Porque a nunca cor do... prestou Gente, o livro é um atenção. quebra-cabeça, assim, ó. A identidade colocando- visual Vão do... completando ali a completude, ó. Tá faltando vários. Aí o Rafa ganhou o dia dele. Nunca ninguém tinha falado desse quadro. Nem eu. Não, o Moisés já falou, bora trocar, botar Acho que não tá legal esse Vai quadro. colocar uma coisa mais moderna. Porque e é engraçado, muito filosófico isso, gente, porque assim, olha o primeiro conceito ali, né, do atributo do que é completo, mas Aham. assim, um completo que não é imediato, né? Sim, Que é um processo, perfeito. então, É, Gente, exatamente. tá muito filosófico esse podcast, esse muito- quadro, esse é A- fantástico. A gente no final a gente Assim. resolveu jogar você no profundo do E o pensamento. texto bíblico escolhido também, pastor, parabéns. Então, vim Verdade. para que tenham vida e tenham com plenitude, que é um texto também É sensacional, que Aham. casou Onde é que tá? João 10, Ah, tem a cola aqui. Aqui tem a cola. Não, isso aí não vale. Esse é o livro. Ele sabia já de Se cor. não tivesse lá, eu ia chutar os evangelhos. Em geralzão, né? Tá lá em Mateus. Tá lá, tá lá. Daí tá pra chutar Mateus. Tá lá mas no Novo enfim, Testamento. Novo Testamento. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com o máximo possível de pessoas. Eu tenho certeza que de alguma forma isso gerou alguma curiosidade, transformou a sua vida, levou as boas novas do Evangelho, tirou alguma crença sua em relação a algumas coisas. Mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Compartilha, comenta, curte, se inscreve. E até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau!